Deuteronômio 23, versículo 3 a 6. Assim como a igreja se encontra sentada mais reverentemente à palavra do Senhor, leiamos o texto sagrado, livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. O povo de Israel, quando saiu do Egito, perambulava ele pelo deserto, e quando ele passa perto dessas duas descendências aqui, os amonitas e os moabitas, eles passam pelo povo, e então Moisés escreve carta pedindo permissão para passar, e diz: olha, passarei pela vossa terra, não vou pedir nada, e se acaso beber o povo da água da vossa terra, pagaremos por isso. A única coisa que queremos é passar no vosso meio. O que mandou os amonitas e os moabitas? Além de não deixar o povo de Israel passar, ainda fizeram emboscada e pelejaram contra o povo, mas o Senhor os feriu. O Senhor os feriu. E então Deus, quando traz na boca de Moisés os últimos discursos, Moisés está quase indo, né? Pacatuta, está nos últimos dias dele, está amassando bolinho para a viagem. Deus então encaminha e ele faz o discurso para Israel, e num dos discursos aqui, ele diz: olha, lembrem-se, nenhum amonita, versículo 3, ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Versículo 4, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito. O que Deus quer mostrar para nós? A gente pensa: pastor, mas isso foi lá para o povo de Israel há tanto tempo atrás. Amado, nesse texto tem algo que Deus partiu o meu coração. E que a igreja nesses dias não consegue usufruir, vivendo essa realidade. Aqui, nesse contexto, traz para nós uma palavra simples no português, chamada hospitalidade. Esse povo não foi hospitaleiro, esse povo rejeitou. Não pode passar por aqui não. E nós podemos dizer: é verdade, quando nós nos colocamos na posição daqueles que querem receber algo, nós dizemos: puxa vida, é verdade. Mas aqui o contexto está dizendo que o povo de Israel passou, sentiu na carne o que era ser rejeitado. Sentiu na carne o que era não ser persona não grata. Não tinha graça nenhuma, você não vai passar por aqui não. Se passar, nós vamos com o exército contra você. Mas às vezes a gente olha aqui dentro do contexto da palavra de Deus e vê que Deus é que chama essa responsabilidade. A falta de hospitalidade, irmãos, é algo que machuca o coração de Deus. E a igreja às vezes não tem noção dessa verdade. Nós às vezes pensamos que a hospitalidade é o quê? Alguém chegar na nossa casa e a gente dá um cafezinho para ele. Mas o contexto está dizendo que o povo pediu para passar no meio daquela terra, e eles não deixaram. E a mesma interpretação que a Septuaginta traz é hospitalidade. Aquele povo não foi hospitaleiro, ele não foi um povo que ajudava o outro. E Deus então determina por boca de Moisés o quê? Vocês não procurem ter paz com esse tipo de gente. Dura essa palavra, não é? Você vai ver, vai ficar mais dura ainda. 1 Samuel 25, versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. O que tinha acontecido aqui? Você pode anotar o texto e ver em casa com vários capítulos. Mas Davi protegia os pastores de Nabal. Não deixava acontecer nada. Os homens de Davi nunca tomaram nada. Mas um dia Davi estava em necessidade e pegou os meninos dele, os rapazes dele, disse: vão lá e pede para Nabal. Versículo 2 diz que Nabal era um homem de muitas possessões.
Muito dinheiro. Não era rico, era muito rico Nabal. E então Davi manda lá para pedir provisão para ele e seus homens. Ele só tinha 400 homens. Na verdade, 600 homens já estavam arregimentados junto com Davi. E quando vão pedir para Nabal, Nabal diz o quê? Não vou dar nada, não. Azar dele, está fugindo do senhor dele, eu não vou dar nada. Olha o que diz o texto do Senhor. A palavra do Senhor, ela traz para nós tantas ações. Um menino que pastoreava chegou para Abigail, a esposa de Nabal, e disse para ela assim: veio os moços de Davi aqui, e eu falo para você, minha senhora, eles nos ajudaram a proteger os animais no campo todo esse tempo, nunca pegaram nada, têm sido fiéis conosco, mas quando vieram pedir mantimento para o nosso Senhor, este homem, filho de Belial, não deu nada para eles. Apressa-te, minha senhora, porque alguma desgraça vai acontecer. Então Abigail toma um monte de coisa, e 100 quilos de uva passa, e 2, 3 cabritos, e ele faz um mundaréu de coisa, bota ali e leva para entregar. Quando Davi vem com seus homens para matar todos os homens do sexo masculino, na casa de Nabal não vai sobrar um, ele encontra essa mulher. E essa mulher então diz para ele: meu senhor, perdoe a loucura do meu marido. Mas por que loucura? Ele não queria, o dinheiro era dele, ele dá se ele quer. Gente, o povo de Israel foi ensinado a ser um povo hospitaleiro, foi ensinado a ser um povo que partilha com paixão aquilo que Deus dava ao povo. Palavras do Felipe hoje: Deus não abençoa você para você ter dinheiro para ficar sobrando na sua carteira ou para você esbanjar. Deus abençoa você para que você possa investir no reino, investir em outras pessoas, chegar na igreja com o coração compungido, pedir para que Deus revele para você quem na igreja tem necessidade, você possa abençoá-lo com uma oferta. Não precisa nem trazer negócio de gasofilácia aqui não, meu filho. Se você chegar na igreja e for movido pelo Espírito, você pode suprir necessidades neste lugar. Deus faz isso. Mas aquele homem era o legítimo rei da usura. Queria nada. Veja o que diz a palavra do Senhor, versículo 36. Melhor, 35. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. 36. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia um banquete, como banquete de rei. Viu? O homem era pobre, né, cara? Fez um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado. Além de tolo, ainda enchia os cornos, né? Vai lá, cachaçado. Pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem tão pouco, nem muito, até o amanhecer. Aí a manguaça foi para o pé, a cachaça saiu. Pela manhã, diz 37, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Amado, quando a gente está dizendo que a Bíblia diz que a hospitalidade é uma coisa séria, lá na lei, qual é o fim da hospitalidade para quem agia levianamente? Morreu, cara. O Senhor se afronta. Lembra, foi Moisés que falava pela boca do Senhor para o povo e diz: gente, não tenha paz com esse povo, eles não são hospitaleiros. Agora aqui na vida deste homem, pequeno Davi, o rei de Israel, que o Senhor ungia, um homem segundo o coração de Deus, Nabal se levanta e diz: não vou te ajudar. Veja bem a sua posição naquilo que você determina na sua vida e no seu coração. Quando você diz: eu não quero fazer, você está se colocando inimigo de Deus. E não é porque você não pode fazer, é pela intransigência, pelo egoísmo, pelas coisas das quais você não dispõe o coração a servir. E a palavra do Senhor diz que o hospitaleiro aqui é defendido pelo Senhor. Mas aqui diz o Senhor viu o coração daquele homem, passou uns 10 dias, e o que aconteceu com ele? Morreu.
Cadê o banquete de rei? Cadê as coisas que tinha? Cadê a sua riqueza? Cadê a sua empáfia? Cadê a sua arrogância? O Senhor se teve por ofendido por Davi. Davi diz isso. 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, porque ele ia matar Nabal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Não era besta, né, cara? Viu que o cara tinha uma mulher esperta? Manda uma cartinha para ela. Davi era esperto. Abigail derreteu o coração. Davi traz ela para ser sua esposa. Mulher inteligente. Mulher que pleiteia a causa do justo. Davi olhou e disse: essa mulher é fera, cara. Essa mulher é inteligente. Mas nós precisamos ver tudo aquilo que Deus vai movendo o nosso coração nesse tempo. Romanos capítulo 12. Vamos para o Novo Testamento, já que o velho a coisa ficou feia, quem sabe o novo alivia. Romanos 12. Versículo 11 até o versículo 13. No zelo, Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. De que forma? Servindo ao Senhor. Olha só, o fervor do espírito tem uma continuidade. É muito bom ser fervoroso do espírito aqui na igreja. Mas servir ao Senhor não é tão fácil assim, não. Ele diz que o servir ao Senhor é para quem tem um espírito inflamado. É para quem tem um espírito verdadeiramente fervoroso, que entende, que tem as vontades de Deus. Ele diz que é para servir o Senhor. Versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Puxa, pastor, eu não entendi dessa forma, que bom. Amado, isso é dentro de um contexto nosso, oriental. Nós não temos, não é para você abrir a sua casa para qualquer um, não. Nosso conceito ocidental, abre a casa, o cara entra, rouba e vai embora. Precisamos discernir. Você não é um tolo, meu filho. Mas nessa época, o que acontecia? A pessoa andava errante e ele batia de porta em porta e pedia. Lá no Urubici, onde eu nasci, onde eu me criei, era comum, quando eu era pequeno, as pessoas baterem na porta e pedir pouso. Por que era comum? Porque era cidade do interior, tinha a nossa casa, a próxima casa era quase 300, 400 metros longe. E as pessoas andavam. Até hoje, na esquina, lá no bairro, tem um bar chamado, agora nem tem mais, mas tinha um boteco lá que chamava Bar do Ponto. Por quê? Tinha um banco de madeira que a prefeitura fez com muito carinho e botou lá. E as pessoas que vinham no interior, a carona atrasava, o cavalo trupicava, dava essa zebra toda, e ele chegava ali, ele precisava viajar para Florianópolis ou para outro lugar. O que acontecia? O ônibus já tinha passado. Então ele pegava a sua bagagem e sentava naquele ponto, esperando que alguém passasse por ali e fizesse o quê? Onde você vai? Já é 6h30, o ônibus já passou. Já, vamos para minha casa. Botava as coisas dentro da coisa e levava para casa para hospedar. Isso é outra cultura. Não é nosso tempo é diferente. Mas nós vamos dizer, então agora nós, igreja, estamos livres desse negócio de hospitalidade. Não, senhor. A hospitalidade ela é para quem é fervoroso no espírito. A hospitalidade é para quem serve ao Senhor. E nós podemos dar um bom exemplo dentro da nossa convivência de igreja de hospitalidade. Podemos andar entre nós, podemos conviver entre nós, podemos perceber. Hoje tem um monte de visitante na nossa igreja. Nós às vezes entramos na igreja. Eu não sei como é que pode ser um crente fervoroso esse. Espero que não seja você hoje. Entra na igreja, o visitante está ali, ele senta. Ele não olha. Cara, ele não vira a cara para ver o visitante. O que o visitante vai pensar? Vai dizer que nós somos um bando de ignorante?
Se a Bíblia diz que é para nós ser o quê? Hospitaleiro. Nós temos que olhar para o lado, amado. Deixa de ser burro que só olha para frente, mas tem um tapa-zóio. Igreja, tem um monte de gente em volta. Você precisa ser preocupado com o que tem aí. Teu irmão que está aí do lado tem Bíblia, você já viu se ele tem? Se ele não tem, você já entregou um pouquinho da sua, divide com ele. As coisas, hospitalidade entrou na nossa cabeça pela normativa da nossa língua, que hospitalidade vem de hospedagem, mas hospitalidade também é uma convivência mútua. E a Bíblia diz que a prática da hospitalidade é servir ao Senhor, é ter um espírito fervoroso. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Você abraçou o seu irmão e disse: ô irmão, que saudade. Então não minta se você não está com saudade. Mas você tem que orar ao Senhor. Senhor, dá a saudade dos meus irmãos. O cara vem na igreja 2 vezes no mês e diz que é crente. Eu não sei aonde, aqui não é. Gente, crente fervoroso é alguém que se preocupa, que convive, que se envolve. Cadê a hospitalidade nossa? Deus se coloca nessa condição de hospitalidade. Amado, a Bíblia diz que Deus já preparou tudo no céu, ou não preparou? E o Senhor Jesus, quando estava dizendo para eles: filhinhos, não vos deixarei órfãos, darei a vocês o meu Espírito, vou vos preparar lugar. Por que Deus vai preparar lugar para nós, cara? O céu deve ser feio, desajeitado, né? Os anjos levantaram, a cama ficou sem fazer. Outros anjos sem vergonha botaram poeira debaixo do tapete. Jesus tem que labanar. Sabe o que isso quer dizer, amado? Isso quer dizer que Deus está esperando por nós ansiosamente. Porque o céu já foi preparado para mim e para você antes da fundação do mundo. Está preparado. Mas Ele está dizendo o quê? Eu estou indo e estou desejosamente, desesperadamente, querendo que vocês venham ter comigo. Nós às vezes ficamos morrendo na letra e não entendemos o contexto todo. A hospitalidade não é algo individual, ela é coletiva. E Jesus mesmo diz, não vou ler o texto, mas ele conta uma parábola dizendo que um amigo foi visitar o outro de noite e bate na porta e diz: amigo. E ele vai receber o amigo, e que ele chegando em casa viu que ele não tinha provisões. O que ele faz? Vai no vizinho, bate na porta do vizinho e diz: vizinho, dá-me pão, porque chegou um parente, chegou um amigo meu, e eu não tenho o que dar. E o texto diz o quê? Ele se levanta pela incomodação daquele e dá tudo que ele pede. Por quê? Porque ele é um vizinho bom. Amado, hospitalidade na ação de Israel tinha um conceito de coletividade. Você já imaginou, cara? Esse homem necessitado, se ele sai amanhã dizendo que na nossa comunidade passou fome, que vergonha para nós. Nós não, que vergonha para o vizinho, que hospedou mal. Isso é fruto da carnalidade. Nós olhamos os nossos irmãos passando necessidade, nós dizemos: graças a Deus que eu não estou. Isso é uma oração de hipócrita. Eu tenho que doer-me, eu tenho que servir aqueles que estão ao meu redor. Eu tenho que me envolver nessa obra. Porque isso sim é a verdadeira hospitalidade, aquilo que Deus espera que nós tenhamos diante dele. Um missionário americano conta num dos livros que eu li, ele diz que ele foi certa vez para o Oriente Médio. E ele, então, como igreja, a filha daquele casal passou por uma situação muito difícil. E eles conseguiram pegar aquela menina e levar para outro país e tratar. E depois de tratarem aquela menina, eles então devolveram a menina sadia. E ela cresceu. 1 ano depois, ele mandou uma carta dizendo que ele ia visitar. Quando ele chegou lá para visitar, então esperaram ele num lugar lá e foram. E ele disse que eram vários apartamentos, muito humildes, simples, muito pobres eles. E eles então subiram até o 4º andar. E o pessoal dos apartamentos olhavam e viam que era ele e logo se escondiam. E então ele chegou na casa, estava a menina preparada com a roupa melhor que tinha, a esposa, os irmãos, o marido, todos cheios, né?
E aí então chegou aquele americano, sentou à mesa e eles trouxeram o quê? Um engradado de Coca-Cola, de garrafinha. E ele odiava Coca-Cola. Ele disse, da Coca-Cola. E aí o intérprete disse para ele, e bebe pelo menos umas 3. Aí tem que tomar umas 3 aqui. E conversa vai, conversa vem, e ele lá, né? Um pãozinho, um peixe e dele Coca-Cola. Depois de tomar, ele termina a visita, aquela família agradece novamente, ele sai. Quando ele sai, ele bota o pé e ele começa a descer as escadas. Todos do prédio estão na porta, olhando para ele com um sorriso largo e farto. E ele pergunta para o intérprete, quando eu subi, eles se escondiam. Quando eu desço, eles estão todos na porta, rindo. Ele falou, aqui, para se comprar uma Coca-Cola de garrafinha é muito cara. Ele não tinha dinheiro. Então ele falou para todos do prédio, vou receber alguém muito especial, que tratou da minha filhinha e ela hoje anda no nosso meio porque ele teve amor pela minha filha. Eu queria recepcioná-lo. E todos do prédio deram o que tinha e o que não tinha, para que aquele homem fosse honrado. E quando ele saísse da sua casa, todos pudessem se alegrar com o grande feito que ele fez. Ele hospedou da melhor forma possível, mas ele não hospedou sozinho, todo o prédio hospedou com ele. Essa é a igreja que eu espero, que quando alguém está aqui, possa se sentir amado por nós, porque eu não posso abraçar a todos, mas nós podemos nos abraçar. Nós podemos dizer, você é especial, nós podemos orar, e não ficar só da boca para fora, nós podemos nos envolver. É verdade ou não é? Isso é uma história verídica. E no Oriente Médio ainda tem isso com muita força. E nós entramos aqui no Ocidente, e aí o nosso mundo é individualista. Os nossos desejos, eu faço, eu escolho, eu quero. Ah, como nós começamos a nos distanciar da palavra do Senhor. Como nós começamos a ficar longe dela. Como nós começamos a perder a percepção da glória do Senhor e do mover dele. Hebreus capítulo 12. Versículo 27. Até o 13, capítulo 2, direitinho. Hebreus 12, 27 até o 13, 2. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável. Como é que serve Deus de modo agradável? Vírgula, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ponto. Aí ele começa a exemplificar, seja constante o amor fraternal. Versículo 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. A referência desse texto, se você vai olhar em rodapé, dizem os estudiosos, os teólogos, é a referência que Abraão recebe anjos na sua casa. Quando ele vê homens passando pela sua tenda, ele diz, queridos, assentem-se à sombra. Deixe-me servi-los, diz o texto, enquanto aqueles anjos sentaram, e ele manda a Sara preparar o servo dele, matar o novilho cevado, ele traz alimentação, a Bíblia diz que Abraão ficou em pé, o tempo todo servindo, eram o Senhor e 2 anjos que tinham visitado a sua casa. E ele em pé, na posição de garçom, estava ali. Garçom espiritual, servindo ao Senhor, sem sabê-lo. Se soubesse, é que nem a historinha de hoje, né, de manhã. Ah, se eu soubesse, pois é. Você não sabe. Você não sabe. Ah, se eu soubesse, né? Pois é, mas o reino de Deus não é se você soubesse, é se você faz. Em todo o texto que a gente vê, exercite hospitalidade, esteja o amor fraternal muito intenso sobre a vossa vida. Mas aí nós precisamos ir um pouquinho a mais. 1 Pedro, capítulo 4.
versículos 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Até para orar, nós precisamos ser criteriosos e sóbrios. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Versículo 9. Sede mutuamente, o quê? Hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 11 do capítulo 4, o apóstolo Pedro traz para nós uma relação de dons que Deus vai manifestar de acordo com a percepção do Espírito que entregou a cada um. Mas antes de ele manifestar os dons, ele está dizendo algo que é comum. E o que é comum? A oração, a hospitalidade, sem murmuração. Isso não é dom, isso é uma prática de todos os convertidos, de todos aqueles que conhecem o Senhor. Serem gentis, educados, hospitaleiros. Tratar muito bem, estender a mão, abraçar. Isso faz grande diferença. Esse ano passei aqui na igreja também. Teve uns, logo depois do ano novo, os irmãos aí viajaram tudo. Né? Some os irmãos tudo. Eu cheguei aqui na igreja, olhei, não conhecia ninguém, rapaz. Metade da igreja era visitante. O pessoal de Curitiba desceu tudo para cá e vieram para a igreja. E a gente, tudo que é lugar. O que eu vou fazer, meu filho? Vou dizer para a igreja, abraçar ele, vai faltar. Vocês aí se abraçam, quem está do lado. E o mais engraçado, aquele lado de visitante interagiu muito mais em abraços e carinhos, sem ele saber que ele era visitante, o outro também não era. E os dois, oh, que Deus te abençoe, não lhe conheço, eu também não, que Deus abençoe, que Deus abençoe. E os irmãos da igreja, cara, não dá para entender, rapaz. Ele é de casa. Você se sentiria muito bem, né? Chega o seu amigo e ele vai na sua casa e ele senta no sofá e você estica as pernas do lado e começa. Ele diz, puxa vida, eu vim na casa do meu amigo. O amigo, você ia se sentir legal, né? Às vezes nós fizemos assim dentro da igreja. Hospitalidade, envolvimento, parece que é tão difícil, cara. Por isso que é uma palavra da qual os adolescentes estão por cima da carne seca. Essa raça que dirigiu hoje aqui, chega um estranho no meio deles, é uma semana, já é do grupo. Porque não tem barreiras como nós criamos. Criamos barreiras, criamos dificuldades. Enquanto isso não leva a nada e não produz nada para nós. Precisamos ser como crianças que se brigam, quebram porrete um no outro. Dá 5 minutos depois, está um agarrado com o outro. E se o outro brigar com os dois se juntam, deita o pau no outro. Por quê? Porque são amigos. São crianças, não tem muros. Nossa, tudo é difícil. Amado, é um ensino de Deus. Como eu gostaria de ensinar isso na EBD. Como eu queria esmiuçar isso num culto específico. Mas Deus diz, prega domingo à noite, que a minha igreja esqueceu de ser hospitaleira. Tem que trazer doutrina. Domingo à noite é fim da picada. É porque é ruim demais. Nós estamos ficando ruim. Isso é para culto de quarta-feira, isso é para culto de domingo de manhã. O domingo à noite é para ser evangelístico, é para nós deitar o porrete, trazer Jesus para lançar a rede. Agora, nós estamos perdendo tempo, porque não conseguimos mais abraçar quem está perto. Eu não tolero esse irmão, eu não faço aquilo, eu não vou fazer nada para ajudar. Murmura sem cessar. Sabe o que aconteceu? Tua vida está sendo cortada. Você já viu o que aconteceu com Sara? Quem vem nos casais ontem sabe. Abraão, meu filho, foi embora. Sarinha, 120 e poucos anos, deu para tua bola.
E diz que mulher dura mais que homem. Se Abraão durou 175, era passar a virar os 200. Mas o coração foi sendo tratado com o tempo. E quando Deus trata, já perdeu a vida. Precisa trazer entendimento. Nós precisamos trazer consciência de que Deus nos ordena sermos hospitaleiros. Mas para você ver como é boa coisa, 1 Timóteo, volte aí um pouquinho. Capítulo 3. Versículo 1. Olha só, qualificação de um pastor, de um episcopo, de um presbítero. O que diz a Bíblia? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, ele tem que ter no mínimo, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante. Outras traduções dizem, não dado ao vinho. Tem que saber beber com classe, né? Não é se encher os cornos que nem o Nabal, filho de Belial. Sóbrio, inteligente, modesto, hospitaleiro, danou-se para a véia. Aqui tem muitos que já ficam prendeu, né, o sapato na cerca. Não pula. Apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, não disposto a bater, a matar. Porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, gosta do dinheiro que é uma desgraça. Não é bom isso, cara. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Aí você diz, puxa, isso aqui é para o pastor. Isso é claro que é para o pastor, é para mim isso aqui, meu filho. Mas veja só, o que diz capítulo 5. Versículo 8 em diante. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Está falando sobre os filhos que não cuidam das mães que ficaram viúvas. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, casou 2 vezes e se lascou. Lá o INSS era muito mais severo. Esposa de um marido só. Versículo 10, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. O que era isso? Gente, o pastor lá atrás ficou só com o que era simples. Os membros da igreja que Paulo fala para Timóteo, o nível era muito alto, cara. Essa aqui era uma mulher que ficou viúva, mas enquanto era casada, olha como ela era dentro da igreja. Veja o que diz o texto. Ela era recomendada pelo testemunho das boas obras. Cara, aquela mulher é uma bênção. Ela vai, ela envolve, ela se mexe, ela está presente. Olha lá que diz mais. Tenha criado os filhos. Ela é uma mulher que criou filhos, que agora tem maturidade, diz, eu sei muito bem o que é criar filhos. Mas exercitado na hospitalidade, uma mulher que era hospitaleira em todas as suas áreas. Mas como é que ela exercia hospitalidade? Dava café para todo mundo na igreja lá, né? Vai lá, meu filho. Lavado os pés aos santos. Chegava alguém na casa dela, ela lavava os pés. Isso aí hoje em dia é demodê, ninguém faz. Socorridos atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Se nós fôssemos fazer esse nível para ajudar alguém na igreja hoje, não ajudava ninguém. Vai ficar com o dinheiro mesmo, depois estão tudo na usura. Hoje nós temos que fazer sem olhar. Porque o padrão da igreja primitiva era muito alto. Mas Jesus não deixa barato, não. O reino de Deus também é. Mateus 25. E aqui nós encerramos nossa mensagem. Mateus 25, versículo 41. Jesus falando da sua majestade, quando ele próprio se assentará no grande trono de sua glória. E todas as nações vão vê-lo como um verdadeiro pastor, e então ele diz que ele vai separar as ovelhas dos cabritos.
Mateus 25, versículo 41. Então o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda, a cabritada: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você pensa que isso não é para crente? Olha que Deus está falando, cara. Por isso que Paulo está dizendo lá que isso é só para quem é fervoroso no Espírito. Porque quem não é fervoroso no Espírito, ele é carnal e é dominado pelo seu próprio egoísmo. E aí, meu filho, ele entra na igreja e senta. E aí nós tocamos a música. Aí nós aqui, o Faustão, o Gugu e Silvio Santos. Oi! E aí nós começamos, tocamos. Para ver se quebra a casca do pé. Aí ele começa a ficar mais molinho, 15 para as 11, que está em casa chegando. Não é fervoroso de espírito. Não é alguém que conhece, não é alguém que tem... Gente, o hospitaleiro não é alguém que vem para a igreja para receber algo de Deus, é alguém que já vive algo que Deus o deu. É alguém que tem consciência do reino, é alguém preparado, é alguém que tem o hábito de fazer, é alguém que visita, é alguém que vai atrás, é alguém que ajuda, é alguém que interage, é alguém que é verdadeiramente cordato, hospitaleiro, amigo do bem. Nós seríamos uma igreja bem diferente se usássemos esse conceito. Veja bem, querido, o Senhor Jesus, quando falou para a igreja, ele disse: eis que estou à porta e bato. Lembra a igreja de Laodiceia? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não está falando para ímpio. Tem uns folhetinhos aí que diz que é para ímpio. Não é para ímpio, não, isso é para a igreja. O princípio de Deus de intimidade é a hospitalidade. Ele diz que está à porta batendo. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, o que ele diz? Entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Amado, a palavra de Deus afirma categoricamente que nós podemos estar dentro da igreja, mas Jesus pode estar fora da nossa vida. Nós podemos estar aqui, mas Jesus pode estar longe de nós. Quando nosso coração não se envolve, quando nosso coração não é fervoroso, quando nosso coração não é hospitaleiro, com discernimento, quando nós não nos envolvemos como um corpo de Cristo, que se chama igreja. O que dói no coração de Jesus? Jesus não chama e diz assim: quem de vocês no domingo à noite levantou a mão aceitando Jesus? Quem? Eu, vamos para cá, vocês são desse lado. Vocês aqui que não levantaram domingo no culto da noite, vão tudo para o inferno, vou outro lado. Qual é, gente, a expressão do reino de Deus? Olha ali o texto. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, nem uma cachaça para matar o fundo. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que fizemos isso contigo? E Jesus diz: naquele dia, o traçado da obra de Cristo não será pelo que tu fez no templo aqui. Amado, tu entrou daquela porta para dentro, lá no céu, a maquininha fazia pi, tu sai, pi. Você vive o evangelho da porta para fora, não da porta para dentro. Porque é isso que a palavra está dizendo. Eu posso visitar um enfermo aqui dentro? Está cheio de enfermo aqui, cama para todo lado, né? Eu posso visitar alguém no canzil? Na cadeia? Aqui dentro? Não posso. O que mais? Eu posso dar de comer a alguém aqui dentro? Está aqui uma pia, fogão, tem tudo dentro da igreja. Tudo que ele está dizendo aqui é o que não tem dentro da igreja.
Porque aqui nós nos reunimos para adorar o Senhor, mas da porta para fora nós somos a igreja viva do Senhor, hospitaleira, cheia de comunhão. E nós temos que exercitar essa comunhão, essa obediência, esse envolvimento. Aonde? Aqui. E nessa igreja tem muitos jovens que estão saindo do caminho do Senhor, porque não tem prática de boas obras. Nós temos muitos adultos, muitos casais, e quem sabe até adolescentes, que se perdem. Porque nós temos que aprender, sabe com quem? Com as nossas crianças. Porque se a professora fala lá, e faz um desafio, ele vem para casa com aquilo na cabeça, incomoda a gente, porque ele quer fazer com que aquilo que ele prometeu lá possa aparecer na vida dele. Nós não somos assim. Veja como Jesus vai trazer o plano. Amado, aquele que encontrou o Senhor, aquele que foi transformado por Ele, aquele que recebeu a vida eterna, ele não pode ser uma ostra voltada para si. Ele é verdadeiramente o sal e a luz do mundo. Ele vai salgar o que está deteriorado. Ele vai preservar, mas ele vai trazer luz àquele que anda em trevas. Que Deus abra os nossos olhos, quebrante os nossos corações e possamos exercitar profundamente um caminhar de hospitaleiros. Que possamos nos preocupar com quem está perto, que possamos olhar com outros olhos aqueles que estão necessariamente precisando de nós.